Aproveitar que você entrou nesse assunto, porque a gente separou alguns números referentes à dívida pública para atualizar aqui a nossa audiência. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse barco e já trazer também esses números, né? A dívida pública federal subiu 2,24 em fevereiro. O valor agora é de mais de 6 trilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. O aumento deve-se à emissão de títulos no valor de mais de 90 bilhões de reais e também pela apropriação de juros no valor de 55 bi. O Tesouro informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública subiu 8,84 em termos nominais em fevereiro, ali para 885 bilhões. Na comparação com fevereiro de 2023, essa reserva de liquidez recuou 11,10%. Quando a gente fala desses números, Gustavo Segré, quais são, que nem você disse, quais são as linhas pequenas ali do contrato que a gente deve manter a atenção para se preparar para o que virá no futuro? Quando o governo tem déficit, isso aplica pessoas, empresas, estados, municipais, provinciais e federais. Se você ganha menos do que você gasta, você vai precisar de alguém que financie. Teu pai, um primo, um tio, quando é uma pessoa, um banco, qualquer um. A pessoa pode até ter um financiamento permanente, mas vai chegar alguma hora que não consegue pagar a conta. Então aí tem que declarar moratória. Os países fazem isso pelas dívidas públicas quando não conseguem mais, está literalmente na falência, não consigo mais pagar a conta, então tenho que refinanciar. O que provoca isso? Especificamente uma diferença entre o que eu gasto, que é maior do que eu tenho como salário. O Estado, a despesa pública maior que a arrecadação. E quando isso acontece, o Estado ele tem 3 formas de financiar. Emissão monetária, isso gera inflação, aumenta a circulação do circulante, o valor, a nota, o valor que está sendo distribuído pelas pessoas e que são consumidas. E como aumenta a inflação, as pessoas tendem a soltar rapidamente, inclusive, os seus disponíveis. A segunda questão é o que fez o governo. Aumenta a emissão de títulos públicos. Títulos públicos atrelados ao que for que seja, quer dizer que o governo pega dinheiro para financiar essa diferença que ele não consegue em arrecadação versus despesa e ele toma uma dívida para pagar o futuro. Ou seja, está de alguma forma comprometendo o futuro dos brasileiros lá na frente. E a outra é a carga tributária, aumento da carga tributária. Tudo isso se soluciona com um equilíbrio fiscal. Quando numa empresa, ou numa pessoa, ou no Estado, esse equilíbrio é, eu vou gastar apenas o que eu posso gastar. Se eu ganho 10, eu não posso gastar 11, permanentemente. E o governo está fazendo isso o tempo todo. Isso não é somente um sinal ruim do ponto de vista da emissão dos títulos. Aumenta mais que o crescimento do PBI, logicamente a relação dívida-PIB também começa a ter demonstrações de comprometimento no futuro. Muitas vezes falamos aqui, Evandro, no 3 em 1, que sobre o orçamento geral, praticamente 50% é para pagar juros da dívida. Então, se você aumenta a dívida, aumenta os juros. Consequentemente, a disponibilidade sobre o orçamento diminui para despesas e, fundamentalmente, para investimentos. Então, isso mostra que o governo pode ter toda a tentativa de falar de melhora para os pobres. Se ele não controla o fiscal, ele não está fazendo isso. Fábio Piperno. Veja, em relação a tudo isso que o Segré pegou, vou só destacar um ponto. E aí, já que você tocou nos pobres. Por incrível que pareça, e esse dado também saiu ontem, a carga tributária do Brasil diminuiu em 2023. Ela diminuiu 0,54% do PIB em um ano. Ela foi de 33,0 pouquinho para 32,44%. E por que acontece isso? Porque ocorreram algumas mudanças de regras, desonerações, imposto de renda das empresas também diminuiu, e também há o fato da elevação da alíquota do imposto, da tabela do imposto de renda. Então, o Brasil hoje tem menos contribuintes no imposto de renda do que tinha, por exemplo, em 2022. Isso é positivo. Você está desonerando uma parte da sociedade. E é óbvio que para qualquer sociedade do mundo, uma queda no que você gasta com tributos, e aí a gente está falando então de
0,57%, se eu não estou enganado, em um ano, né? Redução de carga tributária, isso é muito positivo. Que foi, Gani? Mas eu queria gravar esse momento, porque essas medidas foram tomadas em 2022 e teve um resquício para 2023. A redução de ICMS, que tantas vezes você criticou aqui. Mas escuta. Então, a redução do ICMS, que tantas vezes eu critiquei, e os governadores criticam, aumenta o endividamento de todo mundo. Mas vai diminuir a carga tributária. Óbvio que diminuiu a carga tributária, mas está todo mundo devendo mais. Agora, pera lá, o senhor está apagando uma outra parte do que eu disse, que também a mexida na tabela do imposto de renda tirou, né, desse rol aí, alguns milhões de contribuintes. Hoje o Brasil tem, felizmente, menos pessoas pagando imposto de renda, porque a base da pirâmide ela foi parcialmente poupada. Esses dois aqui estão iguais lobos famintos aqui nessas cadeiras, enquanto o Fábio Piperno estava argumentando ali. O Gani já trouxe uma pitada, Segré aqui que foi, depois eu vou passar de novo para o Davi. Rápido. Quando você tem uma diminuição da carga tributária, é bom para a economia, é bom e sobretudo para aquele contribuinte que tem que pagar menos, porque parte dessa despesa tributária poderia ser aplicado para outra despesa, que provoque, entre outras coisas, por exemplo, um aumento da atividade econômica. Até aí, maravilha. Mas as empresas não tiveram redução da carga tributária. Você pode ter uma redução, eventualmente, quando muda uma alíquota do IPI. PIS e COFINS são 2 contribuições sociais, não mudaram. ICMS seria, mas aí é do Estado, não tem nada a ver o governo federal. Não tem nada a ver o governo federal. Pera, não estou dizendo que foi uma carga tributária global. Uma carga tributária global. Maravilha. Exatamente, diminuiu. Tá, nesse caso pode até ter sido, mas quando você tem o ICMS, por exemplo, diminui na ponta. A empresa pega, tem o ICMS compras versus o ICMS vendas. Então, não é que diminuiu lá na ponta quando o consumidor final pega o que for que compre. Mas um dado também interessante para avaliar, e eu não tenho essa informação, mas coloco para o debate, é que muitas vezes, nesse planejamento tributário das empresas, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que estava pagando determinada carga tributária, ele aplica e abre uma MEI. Ou aplica, por exemplo, e temos casos desse sentido, muda de lucro real para lucro presumido. Aí você pode ter uma diminuição também da carga tributária. Ou abre uma empresa no Super Simples, também tem uma diminuição da carga tributária. Ou seja, não é um benemérito do governo federal essa diminuição da carga tributária. Ou no caso, isso fica por exemplo, pacífico. Das MEIs, tem um projeto do governo para exatamente aumentar o rendimento das MEIs e com isso, então, as MEIs, os donos das MEIs pagariam menos impostos. Na contramão, querem colocar que os aplicativos e os motoristas dos aplicativos que eles não querem tenha que pagar mais do que pagam hoje como MEI. Então está confuso. Mas não é um logro do governo federal essa diminuição que o Piperno está comentando. Fala, Dávila. Meus amigos, essa história de diminuir carga tributária é a maior fake news que tem. Porque o negócio é o seguinte, se diminui a carga tributária e o gasto continua elevado, você deixou de pagar menos imposto, está aumentando a dívida. Não melhorou nada, é óbvio. O Estado brasileiro gasta demais. Então você não está resolvendo nada. E pelo contrário, e outra coisa, pega lá o contingente de disputas judiciais, o contencioso tributário, continua na estratosfera, acima de 70% do PIB. Então não tem nada a ver, precisa cortar gasto público para realmente ter uma redução de custo tributário. Porque diminuiu o ICMS lá, melhora um pouco aqui, aumentou a dívida dos estados e agora a União tem que pagar a dívida dos estados e estão lá os estados negociando com a União. Não tem essa conversa. Essa conversa só é válida quando você reduz o gasto do Estado. Se você não reduz o gasto do Estado, está tirando uma caixinha e colocando na outra. Vai aumentar a isenção de MEI? É mais subsídio. Quem que vai pagar isso? Nós. Não tem esse papo. O papo é que precisa reduzir despesa do Estado para realmente diminuir a carga tributária. Porque senão a gente só está mudando o número de caixinha. Está saindo da caixa, diminuir aqui e aumentando a dívida. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente não consegue reduzir o tamanho do Estado. Essa é a questão fundamental e esse é um problema da direita e da esquerda.
Ninguém toca nessa ferida, porque tem medo de perder aliado, tem medo de se dispor com o Congresso, com os governadores. Ô Piperno, você foi bombardeado aqui. Eu quero te perguntar se você está pensando a parte boa de um número para a sua análise ou se os nossos amigos aqui foram, digamos assim, agora eu esqueci a palavra e às vezes ácidos. Exagerados. Não, ácidos, exagerados. Injustos com você. Ativo. Desculpa, gente, não é sexta-feira isso, santa. não se trata disso, não. Inclusive, veja, e também números são frios e não tem fake news. Quando você tem um número fechado, olha, a carga tributária em tal ano foi de tanto. Aí no outro você fala, a carga tributária foi de tanto. É só fazer conta para ver se aumentou ou diminuiu. Não, mas a dívida aumenta. Mas a diminuição... Mas eu quero entender se você pegar essa diminuição e jogar no contexto geral, que é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão pegando um dado que você trouxe, mas aí quando eles jogam no contexto geral, eles apontam para a nossa audiência. Embora isso aqui tenha diminuído, não se cortou gasto. Ou seja, você trouxe um benefício aqui que já foi praticamente triturado aqui nesse outro lado. Você concorda com isso, Piperno? São muitos assuntos misturados. Por exemplo, você falou até em contencioso tributário, e é verdade. Isso é um problema do Brasil. Mas o governo também tem uma ação bastante limitada em relação a isso. Ora, bolas, e é evidente também que ele cobra aquilo que ele acha que existe aí de dívida. Agora, não é só, por exemplo, veja, pegar uma caixinha e trocar com a outra. Quando você, por exemplo, aumenta o teto de isenção das MEIs, quando você mexe na tabela do imposto de renda e diminui, por exemplo, o número de contribuintes, e você, por exemplo, obriga a turma de offshore a pagar, é óbvio que, sim, você está fazendo uma transferência. Você está isentando aqui e você está cobrando lá. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, não é socialmente justo, por exemplo, você aumentar o nível de isenção de quem ganhava lá ganha 2 salários mínimos. É óbvio que sim. Agora, tem que haver cortes de gastos? Claro que sim. E mesmo que a gente chegue ao desejado número lá do governo de 1% de superávit fiscal em 2026, isso é insuficiente. Porque quando a gente fala em superávit primário, na verdade a gente não está falando exatamente em superávit. Todo ano, mesmo que o superávit chegue a 1%, 2%, o estoque dessa dívida que está aí na tela, ela vai crescer. Por quê? Porque mesmo com 1%, 2%, 3% de superávit do PIB, não vai dar conta de pagar a carga de juros da dívida. Isso é óbvio. Bom, eu vou